Bom estar com vocês. Foi meio xoxo hoje, hein? Graça e paz, queridos. Ah, melhorou. A gente sempre tem que ter esse estímulo para dar o melhor que a gente tem, né? É interessante isso. Queria compartilhar com vocês uma palavra que faz parte de um texto, um dos textos que eu estou estudando, e eu queria compartilhar com vocês. Está lá em 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia. Não é o Evangelho, não. É a carta de João. 1 João, lá no finalzinho. Está bem pertinho lá do Apocalipse, na sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. E eu vou virar para cá, porque eu esqueci meu óculos e não consigo ler ali. Quem achou, diga amém. Vamos nessa. Diz assim: filhinhos, essa é a última hora. Algumas versões diz, é chegado o fim. Como vocês ouviram que o anticristo vem, assim muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ninguém que nega o Filho tem o Pai, mas quem confessa o Filho tem também o Pai. Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que querem enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas, como ele os ensinou, permaneçam nele. Amém? Pronto. Esse é um dos textos que também fala de uma forma clara, mas só para contextualizar, para vocês terem o dever de casa, né, para quando chegarem em casa, esse capítulo de João, né, os primeiros versículos do capítulo 2, ele começa falando que Jesus é o intercessor verdadeiro. A gente não leu aqui, mas só para contextualizar para vocês. Depois ele fala da obediência aos mandamentos, que isso é a forma de conhecer a Deus, que a melhor forma de conhecer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Depois ele fala das etapas da vida cristã, e aí nos orienta a não amar o mundo. E por que ele faz isso? Para chegar nesse texto que a gente leu. Porque nesse texto ele fala de que você precisa estar no lugar certo, da forma certa, para quando o fim chegar. Então, lá no comecinho do texto, que vocês vão ler em casa, ele começa preparando esse cenário, falando que Jesus é o intercessor, as formas da gente fazer, para quando chegar nesse momento aqui, ele dizer assim, a forma certa que a gente tem que ter quando o fim chegar, e ele já começa alertando. A gente vê no versículo assim, filhinhos, esta é a última hora. Tem alguém que tem uma versão diferente? Tem versão que diz, é chegado o fim. E ele já começa dizendo, porque nesse período, desse momento redentor, que começa com a vinda de Jesus e vai terminar com a volta dele, a gente está vivendo um momento final. Não tem mais muito tempo. Então, quando a gente olha, se a gente for pensar que esse texto foi escrito semana passada, faz todo sentido. Porque não parece que a gente está nesse momento exato da história, no momento onde o fim está pertinho, a gente está sentindo as coisas acontecerem. Então, ele faz uma avaliação e demonstra, e ele faz essa abordagem de um jeito muito interessante, que foi uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, porque ele fala de anticristos, no plural. E a gente está sempre acostumado a ouvir falar, porque o anticristo, quando o anticristo, aí tem gente que diz que o anticristo é Elon Musk, tem gente que diz que é o Papa, tem gente que diz que é Bill Gates, tem gente que diz que é um bocado de gente aí, mas ele está falando de anticristos, no plural. E ele faz essa
essa evidência de que neste tempo que chegamos, os anticristos estão se manifestando. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque quem são esses anticristos? O que a Bíblia nos ensina, e esse texto fala disso, é que são todos aqueles que se opõem a Cristo e ao ensinamento. Basicamente é isso. Se alguém está ensinando que não é Jesus que salva, se alguém está ensinando que tem outro caminho, se alguém está ensinando um evangelho que não é o evangelho genuíno, ele está assumindo o papel daquele que é o Cristo, portanto, ele se coloca como um anticristo na pregação do evangelho. Ele aqui ele não está falando do anticristo do Apocalipse, que vai se manifestar e a gente vê, não é isso. O papel de ser antagônico a Cristo, o papel de ser contrário a Cristo. O papel de trazer um evangelho que te afasta de Cristo. O papel de alguém que vai te enganar para que você não siga Cristo. Quem está entendendo? O anticristo que a gente está vendo, ouvindo falar do final dos tempos, é o anticristo lá do Apocalipse. A gente pode falar disso num outro momento. Mas esse texto fala assim, vamos dizer assim, pequenos anticristos, para a gente diferenciar. Porque ele diz que eles vão promover o engano espiritual. E ele nos alerta, depois de fazer o alerta lá no texto primeiro que vocês vão ler em casa, que eu comecei dizendo, ele nos alerta para algumas coisas muito básicas nesse texto, que o cristão parece que está imune, mas se a gente não vigiar, nós vamos cair nessas pequenas armadilhas. Porque ninguém tropeça num pedregulho, a gente tropeça numa pedrinha, né? Se botarem uma pedra de um metro de altura, você vai passar na rua e vai se bater nela, só se você tiver sem óculos como eu, ou se você também tiver um nível de lerdeza igual ao meu. Senão você vai tropeçar na pedrinha. Não é a pedrinha que entra no sapato, não é a pedrinha que... Então esse texto vem nos mostrar as pedrinhas. E a gente precisa ficar atento a isso. Em Mateus 24, queria que o pessoal da mídia colocasse na tela aí, ele já nos faz uma referência a isso. Esse versículo de Mateus, ele vai nos dar uma referência clara em relação a essa questão. Cadê o pessoal da mídia? Pode colocar aí, Mateus 24, para poder a gente ilustrar aqui. Ó. Ele diz assim, ó, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Porque não faz muito sentido, quem não é escolhido, quem não está salvo, quem não está caminhando, esse é mais fácil de enganar. Mas o texto diz que, já está enganado, né? Mas o texto diz que, se possível, enganar os escolhidos. Você já parou para pensar que pode ser você se você não vigiar? Que você está caminhando, está vindo para a igreja, terça-feira, quarta, quinta, domingo. Mas se você não vigiar, você pode ser um desses que está sendo enganado e será enganado pelos pequenos anticristos, enquanto você está na igreja, enquanto você está dizendo que está seguindo o evangelho. Então, esses anticristos, eles vão promover o engano espiritual, e se eles vão promover o engano espiritual, tanto é para quem ainda não tem Jesus e assim vai permanecer, quanto para quem tem Jesus e de repente vai abandonar isso ou vai deixar isso em segundo plano, porque vai parecer que aquilo que está sendo falado é melhor do que seguir a Jesus. Ainda que pareça algo que parece o evangelho. Talvez vocês não, mas talvez alguém esteja nesse momento seguindo falsos profetas, achando que está fazendo uma grande coisa porque lá tem um louvor, ou porque lá teve uma oração, ou porque lá teve um momento mais religioso, espiritual, que emocionou. É disso que o texto está falando. Mas ele também diz, no verso, um pouquinho mais abaixo aqui, ele diz no verso, ele fala assim, no verso 19, ele diz que não são dos nossos. Eu achei isso muito interessante, que ele diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Aqui ele não está falando do irmão que era da igreja e saiu para outra igreja, mudou de igreja, antes que vocês fiquem pensando isso. Aqui ele está falando das pessoas que caminhavam no evangelho e que de repente elas saíram, simplesmente saíram. E aí você já ouviu falar assim, poxa, fulano era crente, convertido e hoje está desviado? Quem já viu essa situação? O que o texto está dizendo é que talvez essas pessoas nunca tiveram se convertido de verdade. Eles estavam no nosso meio, no meio dos cristãos, mas não eram cristãos.
Aqui ele está falando daquelas pessoas que vieram na frente no susto, vieram na frente na emoção, porque aquele louvor de repente mexeu no coração, porque aquela mensagem daquele dia falou no coração, e a pessoa de repente, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aí a pessoa levanta a mão, vem, e aí quando sai do culto, já não sabe nem quem é Jesus mais. Quando sai do culto, já se conecta diretamente e automaticamente com a vida que ele tinha antes. Tem gente que ainda leva uma semana, tem gente que ainda leva uns 2 dias, mas tem gente que quando sai do culto, já reconecta com aquilo que tinha antes. É disso que o texto está falando. As pessoas que para nós parece que saíram do Evangelho, talvez elas nunca tenham entrado. Porque quando você aceita Jesus e essa transformação acontece, o desejo de abrir mão das coisas que você tinha antes, e que às vezes não é fácil, na maioria das vezes não é fácil, esse desejo é mais forte do que o desejo de permanecer nessas coisas. Porque eu não conheço ninguém que me lembre assim agora de cabeça, que disse que aceitou Jesus e que achou a coisa mais fácil do mundo deixar para trás do que vivia antes. Não conheço um. Todos vão dizer que teve alguma dificuldade. Todos tem pelo menos uma coisa para contar dizendo, isso aqui para eu deixar para trás foi difícil. Esse hábito que eu tinha foi muito difícil eu abandonar. Alguma coisa tem. Mas o que é que a história dessas pessoas é marcada? Pela vitória sobre essa coisa. Ela permanece. Se você conversar com alguém que é cristão há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, todos vão contar que lá no início foi difícil. Que em algum momento ele teve que abrir mão. Então o texto está separando para que a gente não tenha dúvida e nem fique com aquele pesar sofrido de que, poxa, aquela pessoa estava no Evangelho e não está mais, talvez ela nunca tenha entrado. E é disso que o texto está falando. E a gente precisa orar por essas pessoas de forma igual, mas é só para a gente diferenciar, para a gente não pensar que o Evangelho está falhando, porque o Evangelho não falha. Quando ele entra no coração da pessoa, quando Jesus entra no coração da pessoa, ele não falha. Se ele promover a transformação é real e permanente. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas, e às vezes já aconteceu até comigo, eu sou um crente genuíno e eu caí pelo caminho. O texto não está falando de quem caiu pelo caminho, o texto está falando de quem abandonou o Evangelho. Porque eu e você estamos totalmente dentro da expectativa de a qualquer momento, se não vigiar, cair do Evangelho. A gente ora todo dia para permanecer de pé. Eu espero que você ore. Eu oro. Espero que você ore. Mas nós não somos perfeitos. Então a perspectiva de falhar é da nossa natureza. Mas o desejo de se afastar de Jesus, não. E é disso que o texto está falando. Depois, ele fala de algo que eu considero muito importante, se a gente for lá já para o verso 20, onde ele diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhe escrevo porque não conhece a verdade, mas porque você a conhece e porque nenhuma mentira procede da verdade. O que é que o texto está dizendo? Ele está dizendo algo que a gente pode ler também, eu queria que a mídia colocasse em 1 Tessalonicenses 5:21, que diz assim: mas põe à prova todas as coisas e retenha o que é bom. Porque a verdade é a verdade sempre. Se alguém está trazendo para você algo dizendo que é o Evangelho, você vai ouvir um monte de coisa. O que é que você vai reter? O que é o Evangelho. O que não é, você vai deixar passar. Outro dia uma pessoa falou assim: pastor Sobrinho, eu vejo que o senhor conversa com todo mundo de qualquer crença, de qualquer religião. Eu digo, converso. Se eu quero que ele me ouça, o que é que eu tenho que fazer? Ouvi-lo. Porque na hora que eu disser assim, me ouça, ele vai dizer, não, você nunca me ouve, então eu ouço. O que é que eu retenho? O que presta. Que é o que está de Tessalonicenses está dizendo. O que é que eu retenho? Aquilo que coincide com o Evangelho que eu acredito. O que não coincide, entra por aqui, sai por aqui. Mas a oportunidade de sentar e conversar, eu vou permitir sempre. Claro que num lugar oportuno, de uma forma oportuna. Eu não vou frequentar, por exemplo, cultos de outras religiões com o pretexto de evangelizá-los. Não cabe. Para mim não cabe. A não ser que eu receba uma ordem direta de Deus. Vá lá, que tem uma missão para ir, aí é outra história. Aí a gente já coloca o Espírito Santo na história, e aí a gente vai ver daqui a pouco que o Espírito Santo é o grande segredo. Porque nós vamos estar diante das situações que podem ser mentira ou verdade, mas a mentira e a verdade em relação a quê? Ela precisa ser confrontada com o quê para ser atestada para nós como verdade?
ela precisa ter atestada com o Evangelho. Porque senão eu vou ter a minha verdade, você vai ter a sua verdade, todo mundo vai achar que pode ser verdade. Então, o que é que o texto está nos dizendo? É que a gente precisa confrontar aquela situação que está chegando para a gente com a verdade, porque da verdade não procede mentira. Ninguém vai poder dizer algo que é mentiroso, que é algo que não é transformador, ou que se faz algo diferente do que se propõe, dizendo que foi Jesus que disse. É isso que o texto está dizendo. Da verdade que é Jesus, não procede mentira. Não tem como alguém dizer para você algo que você tem que fazer, que é pecado, que é ruim, que vai te levar para o inferno, sob o argumento que foi Jesus que mandou. Por isso que ele está dizendo que da verdade não procede mentira. Então, se você segue Jesus verdadeiramente com intimidade, o Espírito Santo que está com você, e é dessa unção que ele está falando quando ele diz que há uma unção em você, ele está falando aqui do Espírito Santo em você como o atestador, como aquele que vai dizer se é de Deus ou não. E por isso que ele fala assim, você não precisa de professor para te ensinar isso, a gente já está com você. Obviamente que ele não está dizendo que você não precisa se conectar com alguém que tem essa unção, ou que você precisa estar caminhando ou aprender com alguém que é confiável. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que você não tenha desculpa de dizer que ninguém te disse se você algum dia declarou Jesus. Se você em algum dia declarou que Jesus é o seu Salvador, você não pode mais dizer que ninguém te disse que aquilo que você estava fazendo era errado, porque há dentro de você alguém, uma pessoa, há dentro de você, o Espírito Santo de Deus, que atesta se for errado. Então eu e você como cristãos não podemos mais dizer, olha, eu aceitei Jesus, mas aquela situação, o pastor não estava lá para me dizer que não era para eu fazer. Eu até liguei para o pastor, na hora a bateria descarregou, aí eu pequei porque o pastor não me disse se era para eu pecar ou não. Não consegui falar com ele, aí não deu tempo de o... O que o texto está dizendo é que esta unção já está com você. Se você tem Jesus, se Ele é o seu Senhor e Salvador, se você declarou Jesus, o Espírito Santo está em você, porque o próprio Jesus disse que quando Ele fosse, ficaria com nós o Consolador, que é também o atestador da verdade e da mentira. Então, quando você está diante de uma situação que você precisa saber se você vai avançar ou não, se você vai fazer ou não, se aquilo é da parte de Deus ou não, se é pecado ou não, você só precisa perguntar àquele que está dentro de você e caminha com você, para que ele diga se você deve fazer ou não. E aí talvez o grande problema é que você não está tendo o exercício de perguntar àquele que está caminhando com você. Talvez você nem tenha tentado que ele está caminhando com você. É disso que o texto está dizendo. Óbvio que, vou lembrar isso de novo, para depois você dizer isso, não, porque o texto diz que eu não preciso aprender com ninguém, então não venho mais para a escola bíblica. Não, o que o texto está dizendo, antes que vocês usem isso, o que o texto está dizendo é que você sim precisa caminhar com alguém que sabe, sim precisa caminhar com alguém que é exemplo, mas isso não é a ferramenta que vai definir o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é aquilo que o Espírito Santo que está dentro de você atestar para você fazer ou não fazer aquilo que ele disser para não fazer. Quem está entendendo? Por isso que às vezes você vê um crente pela rua parecendo um doido, conversando sozinho. Rapaz, me dá uma agonia quando eu vejo alguém na rua conversando sozinho. Vocês já viram isso? Alguém na rua conversando sozinho? Me dá uma agonia. Aí você vê a pessoa conversando sozinho, você já sabe o que é. Porque ele ali está conversando muitas vezes com o Espírito Santo. Que ônibus eu pego? Que rua eu vou? Mas eu preciso perguntar ao Espírito Santo que ônibus eu pego? Rapaz, na dúvida, pergunte. Porque ele já sabe o roteiro, ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe o livramento que tem que dar. Por que não perguntar? Quantas vezes eu já fui pegar ônibus, e o ônibus que eu pegava todo santo dia, naquele dia eu peguei um ônibus diferente. E aí depois eu recebi a notícia que tinha tido um assalto, que tinha tido uma situação, que o ônibus quebrou, que tinha tido uma briga dentro do ônibus. 1000 coisas que o Espírito Santo já me livrou no básico de pegar o ônibus. Quem já teve aquela sensação de estar na calçada assim para atravessar a rua e parece que alguém puxou você assim e passou um carro tirando fino? Quem já viu? Quem já sentiu isso? Se você consagra a sua saída de casa, se você pede a Deus que Ele te livre do mal, que Ele cuide dos seus caminhos, quando é que acontece isso? É porque aquele que você pediu para cuidar dos seus caminhos e cuidar de você, Ele não falha. Se ele promete a você que vai cuidar, Ele vai cuidar. Talvez você não esteja acionando ele da forma correta. No verso 22 e 23, ele fala de algo que talvez a igreja precise ficar alerta. Não estou falando de Araquari, não. Estou falando de igreja de uma forma geral. Que ele diz assim, quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega pai e filho. Todo aquele que nega o pai também
todo que nega o Filho também não tem um Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. E aqui ele está falando de algo muito importante, porque negar Jesus, negar que Jesus é o centro do Evangelho, é uma marca de quem está conectado com os pequenos anticristos. Não dá para ser cristão e relativizar Jesus. Não dá para ser cristão e não colocar Jesus no lugar que é o lugar de filho que te conecta ao Pai, porque a palavra diz que não tem como chegar a Deus sem que seja pelo Filho. Então, se você está buscando qualquer outro mecanismo que não seja Jesus para chegar a Deus, parabéns, você está servindo direitinho ao anticristo. Porque qual é o papel do anticristo? Dos anticristos, né? Lembre, vou chamar de pequeno anticristo, para não ter confusão. Dos pequenos anticristos, é enganar a gente na conexão com Deus, é enganar a gente no caminho que vai nos levar à vida eterna. Então, às vezes, você está num lugar que diz que é uma igreja, que tem um rito muito bonito, tudo muito legal, mas quando você vai na pregação, fala de tudo, menos de Jesus, menos de cruz, menos de sacrifício. Você é a florzinha de Jesus. Tudo é fofinho. Você não tem que pagar preço nenhum. Você não tem que consertar nada. E se você for olhar na internet, as pessoas que estão pregando essas coisas são os que têm milhares de seguidores. Você vai pegar alguém que está pregando o evangelho genuíno, com certeza absoluta, ele tem uma quantidade de seguidores infinitamente menor do que aquele que está pregando o evangelho florzinha de Jesus. E por que isso acontece? Porque o texto está dizendo. Se a gente não vigiar, vai ser enganado inclusive os escolhidos, aqueles que estão em tese convertidos, indo para a igreja, indo para a vigília. Tem gente que vai para o monte, tem gente que vai para vigílias de semanas inteiras, que passa a noite no monte, que faz tudo, mas no dia a dia, eu ia falar um nome aqui, melhor não, no dia a dia houve pregações e textos e palavras que Jesus está passando longe. Essa semana eu recebi um vídeo que dizia assim, a pessoa mandou como um meme, né? Mas para mim era uma situação triste. Estava vendo uma roda de samba, um pagode, sei lá o que era aquilo, tinha uma banda no meio tocando e eu acho que eu mandei até para a Jéssica, não foi? Essas coisas eu mando para a Jéssica. Tinha uma roda de samba assim, e o povo sambando, tocando no meio e o público ao redor. E a menina assim, ó, o samba comendo no centro e a menina com o celular assim, ó, ouvindo ela sambando e ouvindo o celular. E a câmera pegou a imagem do celular. Era aquele bispo que enche os estádios, uma mensagem dele, pregando. Ela estava no samba e ouvindo uma palavra assim, ó. Eu fiquei pensando, meu Deus, se ainda estivesse ouvindo... O que passa na cabeça de alguém que vai ouvir uma mensagem bíblica, um texto bíblico, no meio de uma roda de samba? Eu não consigo... isso para mim não é normal, nunca vai ser. Talvez ela tenha uma capacidade que eu não tenha de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas é inconcebível aquela imagem acontecer, mas aquela pessoa, se você perguntar a ela, ela diz, oxe, eu sou crente, eu frequento a igreja lá. E é disso que o texto está dizendo. Quando a gente ouve uma pregação que Jesus não é o centro e faz isso no meio de uma roda de samba, aí a gente já jogou Jesus para cima total. Mas talvez você veja aquela menina na quinta na igreja, no domingo na igreja. Quem está entendendo? O que o texto está dizendo é que não é para eu e você falar de um evangelho, dizer que vive um evangelho, quando a gente nega o centro do evangelho. Porque o centro do evangelho é Jesus. E Jesus morreu numa cruz por mim e por você, para que a nossa vida fosse transformada, e não para que ele viesse fazer parte de um jeito como um acessório na nossa vidinha. A nossa vida que a gente tinha antes de Jesus não cabe Jesus. É por isso que a gente abre mão dela para seguir a ele. E se a gente está seguindo Jesus como um sacrifício que não tem prazer, a gente está fazendo tudo errado. Na terça-feira aqui no momento da oração, eu achei muito interessante, eu acho que foi, não sei se foi Selma, ou acho que foi Ivone que trouxe essa temática para a oração, onde ela dizia, vocês precisam vir na oração da terça-feira, é uma bênção. E ela falava do prazer de estar conectado a Jesus. Foi Ivone, não foi? E Selma depois falou, não foi? As duas falaram.
do prazer de estar com Jesus. Mas, pastor, como é que vai ter prazer num negócio que é só sacrifício? Porque eu tenho que abrir mão de um bocado de coisa. Depois que eu aceitei Jesus, o negócio estreitou de um jeito feroz. É cruz, é sofrimento. Onde é que tem prazer nisso? É porque o nosso prazer não é no sofrimento em si. O nosso prazer é em quem sofreu por nós para estarmos com Ele para sempre. E quem é que dá essa bússola para a gente sentir prazer no lugar que seria um lugar de sofrimento? O que é que faz a gente ter essa medida? É o Espírito Santo que está em nós. Porque não é para fazer sentido para quem não crê em Jesus mesmo, não. Mas para a gente que crê em Jesus, tem que fazer todo sentido, valer a pena passar o sacrifício para estar com Ele eternamente. Porque nós lemos aqui que a promessa é, qual foi a promessa? Vida eterna. A promessa não foi, vai ser mole, vai ser tranquilo. A promessa não foi, vai ser bênção. A promessa é, o que é que eu, Deus, estou botando entre parênteses para você não dizer que eu estou dizendo que eu sou Deus. O que é que Deus está nos prometendo? Vida eterna. Ele não prometeu processo simples, ele prometeu vida eterna. E aí, aceitar Jesus é ter acesso a Deus. Eu não posso querer ter acesso a Deus não fazendo aquilo que Jesus quer que eu faça. Porque dá trabalho mesmo, dói, é cansativo. Tem dias que você fica, meu Deus, quando eu não era crente era mais fácil. Você vai pensar todas essas coisas. Mas quando pare para pensar em como você vai estar e onde você vai estar depois que você morrer. Porque se você não faz sentido para você que ir para o céu é melhor do que ir para o inferno eternamente, você precisa voltar, porque talvez você não é um dos nossos. Quando eu falo um dos nossos, não é dos supercrentes perfeitos, não. Eu estou falando dos que creem em Jesus como único Senhor e Salvador. Talvez você esteja só frequentando a igreja. E essa transformação precisa acontecer em você. Ontem, eu conversando com o Dino, a igreja conhece, né, Dino Adorador, e ele falava para mim assim, eu tinha um desejo tão grande de ser famoso, um desejo tão grande de ser famoso, que eu fazia tudo para ser famoso. Aí quando eu me converti, ele contando, né, ele pensou o seguinte, peraí, eu sei cantar, eu sei tocar, eu estou numa igreja grande, não tem como eu não ser famoso nessa igreja não. Porque agora Deus está autorizando, porque se agora eu sou crente, ele dizendo, eu sei tocar, sei cantar, a igreja é grande e agora eu sou crente, então no mundo Deus não ia deixar eu ser famoso, mas dentro da igreja vai deixar. E tudo que ele planejou do jeito dele, deu tudo errado. Ele ficou 6 anos no anonimato, até Deus dizer para ele assim, ó, agora chegou a hora. As músicas que ele compôs, tudo que ele compôs, nenhuma emplacou em lugar nenhum, nenhuma deu certo em lugar nenhum. Tem música que ele compôs que na voz de outras pessoas estouraram, mas com ele não dava certo. Até o dia que ele falou para Deus, ó Deus, é do jeito que o Senhor quiser agora, eu não quero mais esse negócio de ser famoso não, eu quero lhe servir. Ele ficou 6 anos nesse processo. Quando Deus percebeu que o coração dele estava preparado, disse, agora é comigo. E as músicas que ele compôs 6 anos antes, 7 anos antes, todas passaram a ser conhecidas, depois de ficar 6 anos no completo esquecimento. As mesmas músicas, as mesmas letras. Ele não teve nada de novo, não. Deus não deixou ele ser reconhecido e ter sucesso até que o coração dele estivesse pronto. E aí tem uma coisa que é muito clara, que se você for para o Evangelho de João 14,16, queria que o pessoal da mídia colocasse na tela, é um texto muito claro, 14,16, que diz assim, ó, cadê? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que estejam com vocês para sempre. Esteja com vocês e para sempre. Não tem um momento que o Espírito Santo descansa. Não tem um momento que você fala assim, nessa situação aqui o Espírito Santo não vai meter a mão não, porque isso aqui é... Não tem isso não, é o tempo inteiro Ele comigo e com você, para nos alinhar, para impedir que a gente caia, para impedir que a gente perca o trilho, para impedir que a gente faça algo que aos nossos olhos é bom, mas vai nos afastar de Deus. Quantas coisas nós queremos fazer e Deus não permite acontecer, porque se Ele deixar, Ele vai nos perder. Porque eu e você, se tivermos a oportunidade de fazer algumas coisas, na hora que acontecer, a gente esquece de Jesus imediatamente. E a gente às vezes não entende, fulano, que nem crente dá certo quando faz isso, eu vou fazer e não dá certo. Porque se você fizer, é morte. O Espírito Santo não quer que você morra, o Espírito Santo quer que você tenha vida eterna. Mas o texto fala no 24 e 25,
e eu já estou terminando, que ele diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho. Aqui ele está falando de constância. Não é aquilo que você ouviu ontem, é aquilo que você ouviu no princípio. Desde o momento que você conheceu Jesus, aquele evangelho que foi falado para você, que transformou sua vida, ele precisa ser realidade na sua vida de forma permanente. Ele está falando de relacionamento, ele está falando de comunhão constante. Você não pode aceitar Jesus e ter aquele pico de santidade e depois pé no inferno, e aí depois pico de santidade, e aí depois pé no inferno, e aí você diz: Jesus sabe que a carne é fraca. A carne é fraca para orar. Para pecar ela não, ela é bem forte. E o que o texto está dizendo é que você precisa ter relacionamento. João 15,4, não foi o que a gente leu? Precisa ter relacionamento. Precisa fazer com que a experiência transformadora de Jesus com você não seja só uma historinha para você contar, mas seja um testemunho. Porque a vida eterna é uma promessa. Lembra que eu falei? A vida eterna é uma promessa. Nesse mesmo texto nós vemos que ele diz: a promessa é a vida eterna. Então, se você quer receber a promessa, não importa o que você vai passar no caminho, o caminho vai ser duro mesmo. O caminho vai ser difícil, não vai ser brincadeira não. Agora, se você está focado na promessa, que é o resultado, você vai passar por esse processo de cabeça erguida, ainda que seja dolorido, ainda que seja triste, doloroso, mas você precisa, o que o texto está dizendo é que essa experiência real com o Espírito Santo vai fazer você levantar a cabeça quando tudo estiver ruim e vai fazer você viver o extraordinário quando tudo está bom, porque o Espírito Santo é esta bússola que vai te guiar no caminho. E ele não está com você no dia mau ou no dia ruim, ele está com você de forma permanente. A pergunta é se você o reconhece de forma permanente. Se você o busca de forma permanente, se você entrega o seu controle, o controle da sua vida para ele de forma permanente. E aí, por fim, no verso 27, ele diz algo muito interessante, que é assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que ninguém os ensine, mas como unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permanecem nele como ele os ensinou, já está comigo e com você. Olha o que João 16,13 diz. Pessoal da mídia, por favor, o João 16,13 diz assim: ó, quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guardará, ele os guiará a toda a verdade. Não é a verdade mais ou menos, nem um pedaço da verdade, não. É a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Quando ele chega, ele vai te orientar, inclusive, do que está por vir. E é de forma permanente. O Espírito Santo com você, e aqui eu não estou falando, não tem a ver com manifestação de dons do Espírito, não tem a ver se você fala em línguas ou não tem a ver se você roda no manto ou não tem nada a ver com isso. Tem a ver que é bênção também. O que eu estou falando é do Espírito Santo como um guia das suas decisões. É disso que o texto está dizendo. Esta unção que está com você vai fazer você entender e aprender a separar o que é verdade e o que é mentira. Portanto, se você for numa igreja que alguém pregue para você um falso evangelho, o Espírito Santo de Deus vai dizer para você: é mentira, corre daí. Mas se você for numa igreja que a palavra está sendo pregada a verdade, o Espírito Santo vai dizer: esta é a minha palavra que eu quero que você absorva no coração. Portanto, não importa em que igreja você está, importa se o Espírito Santo que está dentro de você está ativo, está ativado por você. Porque se você não consultá-lo, porque isso você precisa decidir consultá-lo, você precisa decidir ter ele como seu guia. Se você não perguntar, você vai tocar a vida como você tem que tocar. Quando o pessoal da mídia me perguntou assim: pastor, qual o título dessa mensagem? Eu disse assim: eu ponho assim, ó, no fim, o Espírito Santo é o segredo. E aí ela serve para os dois entendimentos. Para no final das coisas e no final dos tempos. Porque no fim, é o Espírito Santo que vai fazer a gente permanecer de pé, é o Espírito Santo que vai fazer a gente tomar as decisões corretas, é o Espírito Santo que vai fazer a gente ficar forte quando tudo estiver arruinado, é o Espírito Santo que vai fazer a gente ter a coragem de pregar para o Evangelho para alguém quando a gente acha que não tem coragem, é o Espírito Santo que vai dizer a hora, inclusive, da gente se calar, e é o Espírito Santo que vai dar para a gente a coragem de falar de Jesus quando a gente achar que não consegue falar. Sem ele, nada é possível. Com ele, tudo vai se realizar.
E eu quero terminar pedindo que você fique de pé, porque essa semana eu ouvi de uma pessoa e ele estava preocupado, porque ele estava morrendo de medo do Espírito Santo. Vou explicar. O pessoal do louvor pode vir para cá. Ele era um misto de medo de manifestação do Espírito Santo, porque ele falou assim para mim: eu morro de medo de estar num lugar e alguém orar e eu desmaiar, e eu apagar. Quem já viu num culto, uma vez está um momento ali, a presença do Senhor é tão tremenda que alguém desmaia. E ele dizia assim: eu fico com medo de me entregar numa experiência, porque eu morro de medo de ser eu a pessoa que vou desmaiar. E depois as pessoas comentarem. Ele diz: mas eu também morro de medo não só de desmaiar, eu morro de medo de ser uma daquelas pessoas que roda. Aí ele começou a listar todas as coisas que estavam fazendo ele ter medo da presença do Espírito Santo. Aí eu falei para ele assim: agora liste agora as vantagens. Aquilo que não te faz ter medo, a vantagem. Ele: como assim? Eu digo: porque você está apresentando o Espírito Santo como alguém que te faz medo. Agora comece a pensar na vantagem, nas vantagens. E ele: me fale, por exemplo. Aí eu mostrei esse texto para ele, mostrei outros textos. E ele falou, e depois ele pensou e falou para mim assim: rapaz, eu nunca entendi que esse Espírito Santo que estava dentro de mim, ele era para me libertar e não para me aprisionar. E eu falei para ele: esse Espírito Santo que está dentro de você é o Espírito Santo que vai te mostrar o caminho certo, vai te livrar da mentira, vai te mostrar o que tem que fazer. Cria o hábito de perguntar a ele as coisas antes de fazer. E eu percebi, e ele não é novo convertido não, e eu percebi que ele era só um frequentador da igreja. E depois, analisando, eu percebi quanto eu tinha ainda para crescer em relação ao Espírito Santo. Porque muitas daquelas coisas que ele falou já foram dúvidas da minha cabeça também. Então eu queria orar por você, enquanto o louvor vai ministrar uma canção. Eu quero orar por você, assim como eu, que deseja ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Mas eu nem estou falando de você ter uma experiência de falar em línguas ou qualquer outra experiência visivelmente sobrenatural, não. Eu quero orar por você que quer ter a experiência, até pessoal, ninguém precisa ver, mas essa experiência pessoal com o Espírito Santo transformadora, de você realmente abrir mão do controle, dele decidir até a sua agenda do dia de amanhã, de você começar a ter o hábito natural e prazeroso de deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Se você não conseguiu fazer isso até agora, eu queria orar para que você conseguisse. Eu queria inclusive descer para orar, para que isso se intensificasse ainda mais na minha vida. Mas eu quero convidar você que quer ir para o próximo nível com o Espírito Santo. Talvez você já tenha uma boa intimidade com Ele, não é sobre ser mais espiritual ou menos espiritual, é sobre desejar de uma forma perceptível a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu já vou chamar a pastora Inês, que é ela que vai orar, que eu vou aproveitar e vou descer também.